Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nessa sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, né? E esse vídeo aqui é um vídeo aí que o pessoal vem perguntando se eu vou fazer, vem pedindo, que é a respeito aí da matemática, né? Para fugir do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? O pessoal perguntando nos comentários se eu ia fazer, né? Como eu fiz o vídeo da Série B. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, né? Falando aí o que cada time precisa, né, fazer e torcer para escapar do rebaixamento para a Série B, né? Então vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Eu vou passar aí a situação time a time, né? Vou passar aí todas as possibilidades e resultados, né? São várias combinações aí e eu busquei trazer todas essas combinações aqui nesse vídeo aqui separado por times, né? Lembrando que a Série A do Campeonato Brasileiro faltam 2 rodadas para chegar ao seu final. Uma rodada acontece nesse final de semana e a última rodada na próxima quinta-feira, né? E tem aí 2 equipes, né, 2 vagas, né, em aberto ainda para a Série B, né? O Coritiba e o Botafogo já foram rebaixados e outras 5 equipes brigam para não ocuparem as 2 últimas vagas remanescentes, né? Essas equipes são Sport, Fortaleza, Bahia, Vasco e Goiás. As 3 primeiras equipes, né, o Fortaleza, o Sport e o Bahia, podem escapar já nessa rodada. Já o Goiás e o Vasco, além de não terem a possibilidade de escapar já nessa rodada, pelo contrário, eles podem ser rebaixados nessa rodada e nesse vídeo aqui eu vou explicar toda essa matemática para vocês. Lembrando, né, que haverá 2 confrontos diretos, né, haverá nessa rodada o jogo entre Fortaleza e Bahia e também na última rodada o jogo Vasco e Goiás, né, portanto aí esses confrontos diretos tornaram essa conta, né, mais complexa ainda, né, porque abriu-se mais ainda um leque de possibilidades. E eu busquei, né, trazer nesse vídeo aqui todas essas possibilidades. Então o vídeo, como eu falei, vai ficar um pouquinho mais extenso, mas vale a pena aí conferir até o final, né? Inclusive aí nesse meio de possibilidade tem time que pode escapar com 2 empates, né? Time que está na zona de rebaixamento e pode escapar com 2 empates. Então vamos ao vídeo então, vamos começar então falando aí primeiro, né, dando um panorama da situação de cada equipe, de como tá cada time na tabela de classificação. Vou pôr aqui na tela a tabela de classificação para a gente aí poder então saber como é que tá a situação de cada um deles. Olha aí, o Sport, né, o Sport é que tá numa situação, vamos dizer assim, menos pior, tem 42 pontos, né, pode aí escapar nessa rodada já. O Fortaleza tem 41 pontos e 10 vitórias, o Bahia tem 38 pontos, 10 vitórias também, né, o Bahia é o último time fora da zona de rebaixamento. E aí a gente tem o Vasco com 37 pontos e o Goiás com 36 pontos, os dois ainda na zona de rebaixamento. Abaixo deles ali tem o Coritiba e também tem o Botafogo, mas como essas equipes já estão matematicamente rebaixadas e não vão jogar contra nenhuma dessas equipes nessas rodadas, né, que faltam, então eu acabei desconsiderando eles. Bom, vamos colocar então, começar falando aí da situação das equipes. Vamos começar pelo Sport, né, o Sport aí que está na situação menos complicada de todos, né. O Sport é o 14º colocado, né, como vocês podem ver aí na tela. Tem 42 pontos e 12 vitórias. Contra quem que o Sport ainda joga? O Sport ainda vai pegar uma dupla de Atléticos. Vai jogar contra o Atlético Mineiro em casa e vai jogar contra o Atlético Paranaense fora na última rodada. E o que o time precisa, né? O que o Leão precisa fazer para escapar do rebaixamento? Ele precisa somar 1 ponto nos 2 jogos que lhe restam. Então, 1 pontinho só, né? Contra o Atlético Mineiro ou o Atlético Paranaense, e o Sport está fora de risco aí, não tem mais risco aí de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, se acontecer o seguinte, se acontecer do Sport perder os 2 jogos, né, der tudo errado para o time do Jair Ventura e o Sport acabar sendo derrotado nessas 2 partidas que faltam, o que precisa acontecer? Bom, aí o Bahia e o Vasco não podem vencer seus 2 jogos, né? Se um deles tropeçar, já será suficiente para o Sport escapar da Série B. Portanto, então, um empate, né, uma derrota de Bahia ou Vasco nessas 2 últimas rodadas já é suficiente para o Sport se garantir mais um ano aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o primeiro cenário. Ainda tem um segundo cenário que, se Vasco e Bahia vencerem seus 2 jogos, né, ou seja, essas 2 equipes tiverem 100% de aproveitamento nas 2 últimas rodadas, uma derrota do Fortaleza para o Fluminense na última rodada também lhe servirá, né? Então o Sport aí só cai mesmo se tiver uma combinação muito complexa e muito negativa, se der tudo errado mesmo para a equipe pernambucana. Então essa é a situação do Sport. Agora vamos à situação do Fortaleza, né? Como é que o Fortaleza está no campeonato? O Fortaleza é o 15º colocado, tem 41 pontos e 10 vitórias. Contra quem o Fortaleza vai jogar? O Fortaleza terá o Bahia em casa, né?
de semana e vai jogar contra o Fluminense fora de casa na última rodada. O que o Fortaleza precisa fazer para escapar do rebaixamento? Ele precisa vencer o Bahia ou empatar seus últimos 2 jogos, né? Uma vitória contra o Bahia ou empate dos 2 jogos já serve aí para o Fortaleza escapar da Série B. E agora vamos às possibilidades, né? Se o Fortaleza perder do Bahia e empatar com o Fluminense, o que precisa acontecer? São 3 cenários aí em cima disso. O primeiro cenário, o Vasco não pode vencer seus 2 últimos jogos. O Goiás, né, cenário número 2, o Goiás não pode vencer seus 2 últimos jogos. Lembrando que Vasco e Goiás se enfrentam na última rodada. Portanto, só um deles tem a possibilidade de vencer aí os 2 jogos, né? Os 2 não podem vencer. E se eles empatarem na última rodada, também, né, já serve para o Fortaleza nessa situação. Só que, se Vasco ou o Goiás vencer os seus 2 últimos jogos, também o Fortaleza escapa com o Santos vencendo o Bahia, né? É uma outra combinação também que livra a cara do Fortaleza, né? Porque se o Fortaleza perder do Bahia, o Fortaleza vai ser aquela última equipe fora da zona do rebaixamento, mas se o Bahia perder do Santos e o Fortaleza empatar com o Fluminense, somar um ponto na última rodada, o Fortaleza volta a ultrapassar o Bahia, né? E aí o Fortaleza tá livre do rebaixamento. Agora, se acontecer o inverso, se ele empatar com o Bahia e perder do Fluminense, aí o que precisa acontecer? O Bahia não poderá vencer o Santos e o Goiás não poderá vencer seus 2 jogos. Então essa é uma combinação que não pode acontecer. Vitória do Bahia sobre o Santos, mais 2 vitórias do Goiás nas 2 últimas rodadas. O cenário número 2 é praticamente o mesmo, só a única coisa que muda é que sai o Goiás e entra o Vasco. Ou seja, o Bahia também não pode vencer o Santos e o Goiás e o Vasco não pode vencer seus 2 jogos. Essa é a combinação que derrubaria o Fortaleza em caso de empate com o Bahia, né, e derrota para o Fluminense. Portanto, então, teria que acontecer uma situação bem complexa também para o Fortaleza cair, né, se empatar com o Bahia e perder do Fluminense. E se der tudo errado para o Fortaleza, né, o time acabar perdendo seus 2 últimos jogos, o que precisa acontecer? Aí nem Vasco e nem o Goiás podem vencer seus 2 últimos jogos, ou seja, nem o Goiás nem o Vasco podem somar 6 pontos. Se os 2 empatarem na última rodada, melhor ainda, né? Aí o Fortaleza nem conta precisa fazer, tá livre do rebaixamento, mesmo tendo perdido seus 2 jogos. Porém, se ele perder os 2 jogos, ele vai ter que dar uma secadinha, né, no Goiás ou no Vasco, né, na penúltima rodada aí, ou torcer aí para que os 2 aí se matem aí na rodada final. E tem um detalhe também, né? O Fortaleza, se perder do Bahia, ele já pode entrar até no jogo contra o Fluminense livre do rebaixamento. Isso se o Goiás e o Vasco tropeçarem na penúltima rodada. Também é uma outra possibilidade. Portanto, também a situação do Fortaleza, né, em termos assim de luta contra o rebaixamento, é bem tranquila. Ele tem um leque aí de possibilidades de se manter na Série A. E agora vamos falar da situação do Bahia, né? O Bahia é o 16º colocado, tem 38 pontos e 10 vitórias. Contra quem o Bahia joga? O Bahia tem o Fortaleza fora de casa nesse final de semana e depois recebe o Santos na última rodada. E o que o Bahia precisa? O Bahia precisa de 2 vitórias, isso para não ter que ficar fazendo conta, não ter que depender de ninguém. 2 vitórias livra o Bahia, porque ele é o último time ali fora da zona do rebaixamento, só depende dele, né? E aí, agora vamos às possibilidades, né, caso ele não consiga essas 2 vitórias. Vamos lá. Se ele vencer o Fortaleza e empatar com o Santos, com essa combinação, existem 2 cenários para ele escapar. Nem Goiás e nem Vasco podem vencer seus 2 jogos, ou seja, nem Goiás nem Vasco devem conquistar 2 vitórias. Nenhum deles deve somar 6 pontos nas 2 últimas rodadas, apesar de só um deles poder fazer isso, né? Isso por causa do confronto direto. Mas nem Goiás nem Vasco podem vencer seus 2 jogos. Cenário número 2, o Fortaleza não pode derrotar o Fluminense. Então essa daí é o outro cenário aí, caso o Bahia vença o Fortaleza e empate com o Santos, né? Se o Goiás ou o Vasco somarem 6 pontos nas 2 últimas rodadas, aí o Bahia tem que torcer para que o Fortaleza não derrote o Fluminense, que é um jogo que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. Vamos agora ao outro cenário. Se o Bahia vencer o Fortaleza, mas perder do Santos, o que aí tem que acontecer? Novamente,
nem Goiás, nem Vasco podem vencer seus 2 jogos. É uma situação bem parecida com a anterior. Só o que muda é que o Fluminense terá que obrigatoriamente derrotar o Fortaleza, né? Esse é o cenário número 2. Então, se Goiás ou Vasco somarem 6 pontos, né, vencer os 2 últimos jogos, o Fluminense necessariamente teria que derrotar o Fortaleza. Próxima possibilidade do Bahia, eu falei que eram várias, hein? Se o Bahia perder do Fortaleza, né, perde o confronto direto contra o Fortaleza, mas ganha do Santos, o que tem que acontecer? Nem o Goiás, nem o Vasco pode vencer seus 2 jogos, né? Ou seja, nenhum deles pode somar 6 pontos. O empate, né, na última rodada entre eles resolve aí a vida do tricolor, né? Portanto, esse é o cenário, né? É até que bastante simples, né? Caso o Bahia perca do Fortaleza, mas acabe derrotando a equipe do Santos. Se perder do Fortaleza e empatar com o Santos, aí a coisa já começa a complicar. Porque daí o Vasco não pode vencer nenhum jogo, né? Não basta apenas um vencer 2, não pode vencer nenhum. E o Goiás, caso vença um dos jogos e perca o outro, não poderá tirar, né? Aí já começa aí o saldo de gols. Então, o Goiás, né? Caso vença um jogo e perca outro, ou seja, some 3 pontos, não poderá tirar a diferença no saldo de gols, que no momento é de 4. Então, essa aí é a... só que daí teria que também acontecer goleadas, uns placares mais elásticos, mas a possibilidade matemática existe. Mais uma aqui. Se o Bahia empatar com o Fortaleza e ganhar do Santos, cenário número 1, o Fortaleza aí teria que perder para o Fluminense. Esse é o primeiro cenário que ele livra a cara do Bahia em caso de empate com o Fortaleza e vitória sobre o Santos. Cenário número 2 é aquele básico, nem Vasco nem Goiás poderão vencer seus 2 jogos, ou, né, mais simples assim, jogando simples, o empate entre eles, né, entre Goiás e Vasco, resolve a parada. Mais um cenário, se empatar com Fortaleza e empatar com o Santos, ou seja, empatar os 2 jogos. Se o Bahia empatar os 2 jogos, o que tem que acontecer para o Bahia permanecer na Série A? Aí o Vasco teria que somar no máximo 3 pontos, ou seja, uma vitória e uma derrota, e não descontar o saldo de gols, o qual a diferença é de 3. Já o Goiás teria que somar no máximo 4 pontos e também não tirar a diferença de 2 gols no saldo. Então aí já você começa a depender do resultado das 2 equipes, né? Porque vamos supor que o Vasco e o Goiás empatem, né, na última rodada e eles tenham vencido na rodada anterior. Aí é um cenário terrível para a equipe do Bahia, caso some apenas 2 pontos nessas 2 últimas rodadas. E aí o pior de todos os cenários, né? Se o Bahia perder os 2 jogos, o que tem que acontecer? O Vasco teria que somar no máximo 1 ponto e o Goiás não poderia vencer nenhum jogo. Essa aí seria aí o cenário, né, para a equipe do Bahia permanecer na primeira divisão, caso perca os 2 jogos. Então, essa aí é a situação do Bahia. Agora vamos falar do Vasco, né? O Vasco que pode cair nessa rodada, né? Existe a chance do Vasco cair nessa rodada. E vamos colocar a situação do Vasco. O Vasco é o 17º colocado, tem 37 pontos e 9 vitórias. Contra quem que o Vasco joga? Joga contra o Corinthians, fora de casa, lá na Neoquímica Arena. E depois pega o Goiás em casa. Direto. Confronto aí que pode resolver muita coisa. O que o Vasco precisa, né? Basicamente, assim, o cenário mais simples para o Vasco. Ele tem que vencer o Corinthians e o Goiás e contar aí com o tropeço do Bahia, né? Uma derrota do Bahia, ou 2 derrotas do Sport, ou uma derrota em empate do Fortaleza. Ou seja, 2 vitórias somadas a um tropeço aí de um dos 3 times do Nordeste, né? Ou uma derrota do Bahia nos 2 últimos jogos, ou 2 derrotas do Sport, ou uma derrota e empate do Fortaleza. É isso que o Vasco precisa fazer para se manter na Série A. Porém, aí já começa aí a gente já começa a considerar certos tropeços. Se ele vencer com o Corinthians, empatar com o Goiás. Bom, o empate diante do Goiás ele salvará, desde que o Bahia conquiste no máximo 2 empates. Então, o Vasco vencendo o Corinthians, aconteça o que acontecer contra no jogo do Goiás contra o Red Bull, o Vasco chegaria ainda à frente do Goiás na última rodada, né? E aí, o Bahia fazendo no máximo 2 pontos, o Vasco conseguiria se salvar do rebaixamento, mesmo empatando com o Goiás na última rodada. Se vencer o Corinthians e perder do Goiás, aí que tá. Se ele vencer o Corinthians e der uma zica contra o Goiás, ele se salva desde que o Goiás, né, já entre em campo já rebaixado, desde que ele tenha sido derrotado na rodada passada e, além disso, o Bahia conquiste no máximo 2 pontos ou 2 empates. Então,
esse é o cenário para o Vasco se safar com uma vitória sobre o Corinthians e perdendo contra o Goiás, né? Se empatar com o Corinthians, se ele trouxer um ponto lá da Neoquímica Arena, o que vai acontecer? Aí o Vasco terá que vencer o Goiás obrigatoriamente, né? E torcer para que o Bahia some apenas 2 pontos. Caso o Esmeraldino também tenha tropeçado contra o Red Bull Bragantino, ou seja, tenha se mantido atrás do Vasco, até o empate contra os goianos lhe salva, desde que o Bahia seja derrotado nos seus 2 últimos jogos, ou seja, com Fortaleza e Santos. Então, esse é o cenário do Vasco aí, que pode se safar com 2 empates. E se perder do Corinthians? Bom, eu acredito que o torcedor do Vasco nem queira sonhar com essa possibilidade, né? Ainda mais com o Corinthians na fase que está. Mas se ele perder para o Corinthians, ele terá que torcer para que o Bahia não derrote o Fortaleza, porque caso isso aconteça, o Vasco já estará rebaixado. Por isso que eu falei, o Vasco pode cair nessa rodada. O que derruba o Vasco é derrota para o Corinthians e vitória do Bahia diante do Fortaleza. Se o Bahia também não vencer, aí ele terá que vencer o Goiás, torcer para que o Bahia some 1 ponto nas 2 últimas rodadas. Ou seja, o Bahia teria que empatar um jogo e perder outro. O Vasco se manter na primeira divisão com uma vitória em cima do Goiás. E a possibilidade ainda das 2 equipes terminarem empatadas com 40 pontos. E aí o Vasco teria que tirar uma diferença de 3 gols no saldo, né? A diferença que ele tem para o Bahia em 3 gols. E aí entra aqui na outra possibilidade que a gente já citou aqui, que é o caso do Vasco empatar os 2 jogos. Aí o Goiás não poderá ter vencido o Red Bull, né, no final de semana, e o Bahia tem que perder esses 2 jogos. Então essa é a combinação que salva o Vasco em caso de 2 empates nos 2 jogos. Bom, agora por fim vamos falar da situação do Goiás. O Goiás que está na pior situação, né, dentre os times que ainda podem escapar. O Goiás que até fez um bom segundo turno, né, mas está pagando pelo mau primeiro turno que fez. O Goiás é o 18º colocado, tem 36 pontos e 9 vitórias. Contra quem vai jogar? Contra o Red Bull e contra o Vasco. O jogo contra o Red Bull Bragantino em casa, contra o Vasco fora. O que ele precisa fazer? Além de torcer muito, tem que vencer os seus 2 jogos e torcer para que o Bahia vença apenas um jogo ou o Fortaleza some no máximo 1 ponto, né? Então essa é a combinação aí que o Goiás precisa para se manter na primeira divisão. Se ele empatar com o Red Bull Bragantino, ainda não está tudo perdido, porque daí o Bahia teria que somar no máximo 1 ponto e o Goiás teria que vencer o confronto contra o Vasco na última rodada. Se o Bahia fizer 2 pontos, né, se o Bahia empatar seus 2 jogos, o Goiás tem que descontar a diferença de 4 gols no saldo. Se perder do Bragantino, primeiro que ele já pode ser rebaixado, né? Há essa grande possibilidade. Aí o Bahia teria que perder os 2 jogos, porque se o Goiás perder do Bragantino e o Bahia somar 1 ponto, acabou pro Goiás. E o Vasco não pode vencer o Corinthians, também tem essa, né? Porque se o Goiás perde do Bragantino e o Goiás e o Vasco vence o Corinthians, a diferença entre Goiás e Vasco sobe para 4 pontos, aí não dá para tirar isso na última rodada, mesmo com o confronto direto, né? Então, ele tem que, se ele perder, ele vai ter que torcer para que o Vasco não vença, para que o Bahia perca os 2 jogos e ainda vai ter que torcer, vai ter que derrotar o Vasco na última rodada. Se o Bahia fizer 1 ponto nesses 2 jogos, ainda tem até essa possibilidade. Ele terá que tirar a diferença de 4 gols no saldo, né? Ou seja, derrota combinada a uma vitória do Bahia ou vitória do Vasco, derruba a equipe do Goiás. Se ele vencer o Bragantino e empatar com o Vasco, bom, aí o Vasco, né, para o Goiás escapar dentro dessa possibilidade, o Vasco não poderá derrotar o Corinthians e o Bahia teria que somar no máximo 1 ponto. Se o tricolor de aço somar 2 pontos, aí, né, a disputa ia para o saldo de gols e o Goiás, né, que tem pior saldo de gols, teria que tirar 4 gols no saldo. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês, né? Como eu falei, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu procurei trazer aqui para vocês todas as possibilidades matemáticas aí das equipes escaparem do rebaixamento, mesmo que venha a tropeçar aí nas 2 últimas rodadas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que as informações tenham ficado claras para vocês, né? Se não ficou, se vocês não entenderam alguma parte, deixa aqui nos comentários que eu respondo aí explicando melhor, né? E também queria que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês. Quem vai escapar? Quem vai cair? Deixa aqui nos comentários. Você acha que vai ter time caindo nessa rodada, na rodada desse final de semana? Deixa aqui nos comentários que eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!